Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que bom, agora melhorou um pouco, né, gente? Feliz ano novo a todos. É um prazer enorme, mais uma vez, nós chegarmos até essa casa que com tanto carinho nos recebe, para que nós aqui possamos nos reunir nestas noites de segunda-feira, em que o Cristo abre as portas de uma das suas casas na terra para nos receber, para que nós todos possamos dar continuidade a esse projeto de evolução que nós traçamos para cada um de nós, mesmo antes de voltarmos até aqui o planeta Terra para essa jornada encarnatória. Esse projeto que faz com que nós conheçamos um pouco melhor as leis que regem essa ideia de encarnar num planeta material, os porquês dessas necessidades, enfim, uma série de perguntas que talvez sempre tenham estado nas nossas mentes, porém agora elas começam a ser respondidas com maior propriedade, cada vez que nós aprofundamos um pouco melhor os nossos estudos sobre a doutrina espírita. E é sempre uma oportunidade única, cada uma dessas vezes que nós chegamos até aqui, é uma oportunidade única para que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, e especialmente aos mentores desta casa, que fazem com que nós possamos aqui estar confortavelmente instalados neste clima de montanha, para que nós aqui possamos mais uma vez dar sequência a esse nosso projeto de conhecer um pouco melhor sobre nós mesmos. E aí, hoje, o tema que foi proposto pela casa é muito interessante. E se vocês olharem, né, aqui eu sei que vocês têm o costume de gravar esses nossos estudos aqui, né? E se vocês derem uma olhada, praticamente todas as vezes que eu abro uma conversa aqui com vocês, eu digo que o tema que a gente vai estudar hoje é um tema muito interessante. E realmente eu ainda não consegui encontrar algum, né? Tem algumas pessoas que me dizem assim, mas esse tema aqui é tão estéril, esse tema aqui não dá para falar nada. Confesso que eu não consegui encontrar um ainda que não me atraia um interesse muito grande, pelos desdobramentos que esses temas trazem no nosso dia a dia, na nossa realidade. Esse, por acaso, é um desses temas interessantíssimos que a doutrina espírita nos traz, que é a questão da desigualdade das riquezas. Eu sei que vocês vão chegar em casa hoje loucos para ler esse tema, né? Porque a gente sabe que esse tempo que a gente tem aqui para discutir é muito curto. A gente tem 1 hora praticamente aqui, um pouquinho menos do que 1 hora, para que nós falemos sobre essas perguntas e respostas que o Livro dos Espíritos nos traz, além da literatura periférica que a gente sempre procura trazer alguns detalhes, né? Então eu sei que vocês vão chegar em casa loucos para ler o Livro dos Espíritos, então eu já vou dando logo para vocês a referência, porque eu tenho certeza que ao abrir a porta de seus lares, vocês não vão querer saber de futebol, filme, Big Brother, novela, jornal, nada disso, vocês vão querer saber de ler o Livro dos Espíritos. Então, anotem aí, hoje a gente vai estar discutindo da pergunta 808 até a pergunta 813. Essas perguntas estão inseridas na terceira parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente no capítulo número 9, cujo título é Da Lei de Igualdade. E dentro desse capítulo 9, que fala sobre a Lei de Igualdade, nós temos aí alguns subitens, e um desses subitens é exatamente o da desigualdade das riquezas, juntamente com o da desigualdade social e etc. Mas esse que a gente vai abordar hoje aqui fala mais especificamente sobre a desigualdade das riquezas. E é interessante já observar que esse tema desigualdade das riquezas foi incluído por Allan Kardec na sua didática, na parte do Livro dos Espíritos que detalha as leis morais. Essa lei de igualdade é uma dessas leis morais, que Kardec faz um apanhado mais específico no seu diálogo com o plano espiritual, naquele jogo de perguntas e respostas que ele transformou nessa literatura extremamente acessível a cada um de nós. E dentro dessas perguntas ele aborda alguns temas que é até interessante a gente começar a tentar pensar o porquê dele ter enveredado pelos caminhos das riquezas para conversar. Porque é importante a gente lembrar a época histórica em que a doutrina espírita foi trazida até nós, e a gente vai ver alguns detalhes muito interessantes ao longo dessa nossa conversa. Mas, porém, eu queria começar falando justamente de uma questão muito curiosa. Nessa época de começo de ano, né, principalmente na época de fim de ano, a época do dia lá, do último dia, onde tem aqueles sorteios da loteria. É muito curioso porque um mês antes a gente já começa a ver os anúncios daquela loteria que tem um prêmio altíssimo no final do ano,
E um mês antes a gente já começa a ver lá o valor acumulando, e as pessoas muitas vezes começam a conversar nas esquinas, no trabalho, nas ruas, na condução, sobre o sonho de um dia poder adquirir uma fortuna como aquela que a loteria pagará. Eu sempre falo isso aqui, né, que eu acho que aqui ninguém mais tem essas ilusões bobas de querer ficar milionário, porque a gente sabe a responsabilidade que é, então eu sei que aqui ninguém joga, inclusive, para não ter o risco de ficar milionário. Mas tem um pessoal aí que não conhece essas leis, né, então o pessoal acaba jogando e fica tentando aí enriquecer da noite para o dia com esses prêmios vultuosos que as loterias oferecem. E curiosamente, no final desse ano, eu estava até prestando um pouco mais de atenção, eu não joguei não, tá? Mas estava prestando um pouco mais de atenção no prêmio e anunciava-se um valor de 200 milhões de reais para o ganhador da loteria aí que o país realiza no final do ano. E a gente ficou pensando, né? Eu fiquei pensando da seguinte maneira, 200 milhões de reais. Parei aí nesse valor e o meu pensamento começou a divagar por um outro caminho, que era o caminho de como a gente lida mal ainda com a questão riqueza, né? Nós até mesmo quando falamos de riqueza dentro dos círculos religiosos, nós vamos nos remeter imediatamente a algumas passagens de Jesus, principalmente aquela na qual ele dizia que é muito mais fácil uma corda passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente tem um pânico daquela passagem, tanto é que a gente dificilmente admite ter uma certa facilidade econômica na nossa vida. Mesmo que nós olhemos aí a média, né? Mesmo que nós olhemos a classificação que os institutos de estatística dão para as pessoas de acordo com o salário, a classe na qual os institutos colocam essas pessoas, dificilmente você vai ter a oportunidade de perguntar a alguém que pelos institutos de estatística se enquadre na classe A, se essa pessoa se considera rica e ouvirá dela uma resposta afirmativa. Se você perguntar a essa pessoa, você se considera uma pessoa rica? Ela vai dizer, não, eu tenho lá ali um pouquinho melhor para o meu conforto e tal, mas é complicado e tal. Dificilmente a gente vai admitir a riqueza para nós. Nós temos um atavismo complicado em relação a essa questão, porque nós aprendemos a entender riqueza como algo que nos bloqueava, que nos vedava completamente o contato maior com o Cristo. Justamente por essa passagem que eu mencionei, mas só que a gente nunca prestou atenção, que o Cristo dizia que é muito mais fácil a corda passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele jamais disse, pelo menos pelo que me consta, que era impossível o rico entrar no reino dos céus. Não era essa a ideia do Cristo quando ele colocava a passagem da facilidade da corda passar no buraco da agulha. Era exatamente uma tentativa de conscientização sobre a importância do bom uso das riquezas materiais que cada um de nós possui. E aí, é curioso porque o Livro dos Espíritos começa abordando essa questão, falando sobre formas de se conquistar a fortuna. E basicamente, se nós formos pensar aqui, tirando a questão da loteria que a gente já falou aqui, nós temos três basicamente as formas são de se conquistar uma riqueza vultuosa. A primeira é através do nosso trabalho. E cada vez mais a gente ouve as pessoas dizendo, não, trabalhando ninguém fica rico. É uma bobagem imensa, mas de qualquer maneira, muito se fala sobre isso. Mas uma das possibilidades de nós alcançarmos a riqueza é através do nosso trabalho. A segunda é através de uma herança. Recebemos uma herança de algum familiar, de alguém querido, que se foi para o plano espiritual e acaba deixando para nós toda a sua riqueza. E a terceira seria através dos meios mais escusos, através do roubo, furto e outras práticas categorizadas dentro dos nossos códigos legais como práticas criminosas. E nós olhamos as perguntas que Kardec vai fazendo à espiritualidade e ele se atém muito à questão da herança, porque o trabalho evidentemente é dignificante, o trabalho não é de forma alguma criticado, mesmo no momento em que esse trabalho nos leva a atingir uma riqueza material, porque sabe-se que o trabalho é digno, sabe-se que a riqueza conquistada através do trabalho é absolutamente legítima e aquele que a dispõe pode fazer dela o uso que desejar. Mas Kardec entra um pouco mais na questão da herança, porque muitas vezes ele pergunta à espiritualidade o seguinte,
Mas e se essa pessoa que tem muitas posses na atualidade recebeu essas posses de outras pessoas de sua família, dos seus antecessores na terra? Se é uma pessoa que recebeu herança, essa pessoa, evidentemente, apesar de não ter trabalhado para ser uma pessoa rica, está isenta de qualquer responsabilidade maior sobre a herança. E a espiritualidade alerta para o fato de que é muito importante investigar-se de onde essa herança veio. Mais profundamente ainda, como aquela pessoa que deixa aquela herança conseguiu juntar todo aquele patrimônio. Se foi através de um meio justo, se foi através de um meio lícito, se foi através de um meio ilícito. E ele chama atenção, o espírito que está conversando com Kardec aqui, chama atenção para o fato de que, sendo essa possibilidade verdadeira, sendo o fato de que a herança vem de uma fortuna conquistada não de maneiras tão evangélicas assim, de práticas desviadas das leis cristãs, seria muito importante que o recebedor desta fortuna pudesse começar a trabalhar para fazer com que aquela fortuna começasse a trabalhar como resgate das dívidas criadas por aquele que cometeu os delitos. Então, o interessante seria que aquele herdeiro da fortuna conquistada a um preço um pouco mais alto do que deveria ser, através de meios ilícitos, pudesse usar a própria riqueza para diminuir o mal causado por aquele que a conquistou. E mais, o Espírito diz que, isso sendo feito, o benefício viria tanto para aquele que utilizou a fortuna para corrigir as injustiças, quanto para aquele causador, porque ele diz que o próprio também seria um meio de fazer com que as injustiças fossem reparadas. E é curioso porque eles vão a fundo nessa questão da origem mesmo do dinheiro. E na atualidade, nós temos grandes oportunidades de observar isso, porque nós temos, nas sociedades em geral, não falamos apenas limitadamente a respeito da sociedade brasileira ou de qualquer sociedade de países ainda não totalmente desenvolvidos, nós temos classes que estão no poder e que nós sabemos que muitas vezes aparecem nos noticiários como sendo vítimas de investigações, objetos de investigações, pelo fato do acúmulo da riqueza não ter sido exatamente conseguido através de meios muito honestos. E a gente observa que a oportunidade existe a qualquer momento para que as futuras gerações dessas famílias possam trabalhar para reverter todo aquele mal causado pela ganância dos seus antecessores. E não esquecendo que muitas vezes serão os próprios que um dia subtraíram a fortuna do povo que voltarão na incumbência, naquelas mesmas famílias talvez, com a incumbência de redistribuir melhor aquele dinheiro, aqueles bens, aquelas posses que foram acumuladas no passado. A lei é maravilhosa, a lei de ação e reação, a lei de reencarnação é maravilhosa por si só, pois ela dá a cada um de nós a oportunidade de, com as nossas próprias mãos, repararmos os equívocos cometidos quando ainda éramos demasiadamente ignorantes para percebermos o que nós causávamos com os nossos desatinos. Então, essas primeiras perguntas, principalmente a pergunta número 808, se dedicam justamente a entender a origem das fortunas, como ela pode influenciar na questão das provas e expiações que serão colocadas sobre aqueles futuros representantes daquela fortuna. E aí vai a discussão de Kardec continuando, né? Eu esqueci de apresentar a vocês, eu precisava apresentar a vocês uma pessoa que vai ajudar muito aqui, a Lupita, que vai ajudar muito na nossa conversa da noite, porque devido a uma pequena operação nos olhos eu não consigo ler de longe, então ela vai me ajudar até que os óculos consigam me ajudar com o grau estabilizado, tudo direitinho, mas não se assustem, vai dar certo. Então, nós temos essas primeiras perguntas falando sobre a questão dos meios, como nós podemos adquirir a fortuna. Já falamos sobre o trabalho, falamos sobre a herança, e aí, evidentemente, não precisamos entrar nem em tantos detalhes através
a respeito dos meios fraudulentos, dos meios que envolvem subtração de bens por meios ilícitos, porque esses nós sabemos que já são, desde Moisés, condenados através daquele mandamento que dizia não roubarás, e esse mandamento, assim como todos os outros 9, parece cada vez mais atual nas nossas sociedades. E assim, a discussão de Kardec prossegue com algumas observações em relação ainda à questão da herança, porque muitas vezes Kardec coloca, que muitas vezes a herança é uma coisa que, mesmo que a fortuna não tenha sido conquistada por meios ilícitos, ela pode vir a ser um problema, porque aquelas pessoas que estariam a princípio intituladas a se beneficiarem da herança, devem se policiar ao máximo para que não tenham desejos ocultos, pelo menos ocultos dos demais encarnados, de receber aquela fortuna antecipadamente. É claro que ele está se referindo àquelas questões quando pessoas planejam o desencarne de outrem para que possam receber mais rapidamente os seus haveres, aqueles que teriam direito com a morte do titular. Recentemente eu vi uma reportagem na televisão sobre uma pessoa que se especializou em, digamos assim, tirar a vida de cônjuges. Ela casou 4 ou 5 vezes e a reportagem mostrava que os 4 ou 5, eu não lembro mais quantos eram os maridos, vieram a desencarnar e depois acabou se comprovando que eles vieram a desencarnar por envenenamento. Tudo isso porque logo no início do relacionamento, logo no início do casamento, aquela pessoa fazia com que o cônjuge assinasse um seguro de vida em seu favor. E a gente não está falando da era medieval, a gente não está falando da época do Livro dos Espíritos, nós estamos falando de era moderna, né? Nós estamos falando do século XXI, da era moderna, quando esse tipo de prática ainda é, pelo menos, noticiada nos meios de comunicação, fora aquilo que nós não conhecemos, mas felizmente nós já podemos garantir que isso se trata de uma minoria, que hoje nós já temos uma situação de evolução muito melhor do que nós tínhamos há alguns séculos e que nos permite achar isso até escandaloso, porque no passado, talvez muitos de nós olhássemos para aquela situação e pensássemos assim, muito bem, ela que foi esperta, bem feito. Ou seja, hoje isso já aparece nos meios de comunicação chocando a cada um de nós, porque é inadmissível que se imagine que alguém vai se unir a 4, 5 pessoas nas relações mais íntimas para que possa provocar o desencarne daquela pessoa simplesmente para se beneficiar de bens materiais, e a gente vê que isso já nos choca. Isso é bom saber que isso já nos choca. E os desejos ocultos de que essas pessoas venham a desencarnar para que as fortunas possam ser transferidas devem ser realmente um motivo de preocupação. A coisa é tão séria que os nossos amigos espirituais alertam que a justiça divina, nesse caso, é muito, mas muito mais severa do que a justiça dos homens. Pelo simples fato de que nós entendemos, nós sabemos que nós seremos julgados, se essa é a melhor palavra, pelas nossas intenções, e nós sabemos que o grande juiz de todos nós será a nossa própria consciência, e é exatamente por isso que é impossível enganar esse juiz maior, porque está dentro de nós tanto a consciência quanto o desejo mais íntimo de que algo aconteça. Então, quando esse desejo for reavivado diante da consciência, que é aquela que traz a lei divina gravada em si, nós nos sentiremos realmente em situação muito desagradável pelo fato de pensarmos que um dia nós fomos capazes de tomar determinadas atitudes. Então, é claro que o juiz maior tem que ser o próprio ser. É claro que o juiz maior tem que estar dentro de cada um de nós, e aí a gente vai voltando lá nas nossas lições anteriores do Espiritismo, vendo que a consciência divina traz dentro de si gravada a lei divina. Então, quando se depara consciência e ação, evidentemente que esse confronto traz para nós a nossa penalidade. Por isso, até mesmo que nós vemos no plano espiritual muitos irmãos que cometeram diversos delitos na Terra, mas continuam
praticando tantos ou mais delitos no plano espiritual nas falanges que se dedicam a tal questão. A gente pensa assim, mas e a justiça divina não atua diante desses irmãos? Eles vão continuar praticando o mal mesmo depois de terem deixado o planeta Terra? E aquela história de que a consciência um dia vai se defrontar com cada um de nós, nos mostrando os nossos erros? É totalmente verdadeira essa história. Porém, nada nos mostra que esse encontro consciência e ações será exatamente depois da nossa imediata encarnação, depois desta encarnação que nós estamos vivendo. Para muitos de nós, para quase a totalidade de nós, assim eu espero, esse encontro se dará, porque nós já estamos direcionados a um caminho diferente. Nós já estamos direcionados à prática do bem. Nós já estamos direcionados, pelo menos, a conhecer um caminho diferente que nos mostre alguma possibilidade de felicidade que não seja através da dominação do nosso próximo, através da opressão, através do acúmulo das riquezas. Nós já pelo menos nos dispomos a sentar num banquinho para ouvir sobre essas lições, ou mesmo a falar sobre elas, para que nós possamos, de alguma forma, abrir as nossas mentes e os nossos corações para a vida real, que é a vida do Espírito. Isso já nos dá uma possibilidade maior de termos esse encontro com a nossa consciência imediatamente após o nosso desencarne. Imediatamente aí, por favor, ponham as aspas necessárias. Cada um terá o seu tempo. Mas já no próximo período de erraticidade que estivermos passando, provavelmente teremos esse confronto das nossas ações com as nossas consciências, porque já apresentamos pelo menos um desejo, ainda que pequeno, de caminharmos para a frente. E aí muitos de nós até podemos pensar assim, não, então quer saber, eu vou largar esse pessoal. Então o pessoal que está chegando a primeira vez à casa vai estar pensando assim, meu Deus, nunca mais volto aqui, porque aí pelo menos eu posso adiar um pouco mais o encontro com a minha consciência. E a gente costuma dizer o seguinte, é melhor não, porque quando a gente encontrar com a consciência estando bem mais endividado do que estamos agora, será muito mais complicado. Então é melhor a gente fazer logo isso, resolvendo aos pouquinhos a prestação, as nossas dívidas, ou melhor, aproveitando a misericórdia divina que nos dá condições de ir pagando muito mais através do amor do que através da dor. E a gente costuma dizer que se nós pudéssemos ter acesso, muita gente chama de histórico de reencarnações, eu costumo chamar de ficha corrida. Se a gente tivesse o acesso à nossa ficha corrida no plano espiritual, nós veríamos que a providência divina está cada vez mais a nosso lado. A misericórdia divina se faz presente a cada momento nas nossas vidas, porque se nós fôssemos reajustar tudo que nós temos aí para trás de uma vez só, nossa vida não seria nem perto disso que ela é, ainda que nós possamos dizer que ela não é lá essa felicidade toda. Mas ela poderia ser bem mais dura, bem mais árdua, se nós fôssemos levar em conta tudo aquilo que nós deixamos para trás nas nossas encarnações pregressas. Então, nós vamos vendo que essas situações de uso da riqueza são colocadas para nós muito mais para que nós aceleremos o pagamento das nossas dívidas. Vamos voltar ao começo da nossa conversa? Porque lá no começo eu ia dizendo que eu parei o pensamento no valor de 200 milhões. Lembram disso, né? Eu falei, quando eu estava pensando no valor de 200 milhões, eu parei e entrei por um outro caminho, do qual eu saio agora e volto lá para a nossa conversa dos 200 milhões. Aquela dificuldade que eu também mencionei que nós temos em lidar com a riqueza, muitas vezes faz com que nós tenhamos interpretações equivocadas do uso da riqueza na Terra. É curioso a gente pensar o seguinte, se nós fôssemos seres extremamente caridosos, se nós fôssemos seres franciscanos, que nós recebêssemos uma fortuna de 200 milhões de reais, nós poderíamos pensar o seguinte, evidentemente que a melhor coisa a fazer seria ajudar o maior número de pessoas com esta fortuna. É claro que o pessoal que ainda não está no centro espírita, o pessoal que ainda não está muito evangelizado, pensa assim, eu vou até fazer uma caridade sim, mas primeiro eu vou comprar um iate, vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento na beira da praia, vou comprar uma outra casa lá na serra, depois eu vou viajar o mundo inteiro, aí depois eu penso em fazer caridade. Claro que a gente não pensa mais assim, óbvio. Claro que a gente vai querer fazer caridade 24 horas por dia, aí a gente vai chegar no centro espírita dizendo que nós estamos obsidiados por Jesus, e a gente não quer parar de fazer caridade. Mas tem um pessoal aí que não pensa assim ainda, Então tem um pessoal que vai pensar o seguinte, eu vou fazer a caridade, mas depois que eu ajeitar o meu lado aqui.
Porém, aqueles que se dedicarem realmente ao seu próximo podem até pensar assim: então vamos lá, a população do Brasil hoje está em torno de 200 milhões de pessoas. Nossa, se eu tiver 200 milhões de reais no bolso de um prêmio de loteria, eu posso ajudar todos os brasileiros dando R$1 para cada um. E aí a gente começa a pensar o seguinte: seria essa realmente a maneira mais justa de se utilizar uma riqueza que nos foi colocada para que nós realmente promovêssemos o progresso? R$1 para cada habitante desse país, que diferença faria na vida de cada um? Acho que precisamos responder, vocês já devem estar aí pensando nas respostas, mas vamos imaginar de outra maneira. Vamos imaginar o seguinte: que nós soubéssemos, ou melhor, mesmo que nós não soubéssemos investir no mercado financeiro, vamos imaginar que nós fôssemos investidores absolutamente conservadores, que nós pegássemos esse valor vultuoso de 200 milhões, colocássemos na aplicação mais conservadora, que hoje nos daria 0,5% de rendimento ao mês, e nós teríamos R$1 milhão por mês de rendimento, se a minha conta não está errada. Se está errada, me perdoem, porque 200 milhões, 20 milhões, 2 milhões é 1%, 1 milhão é 0,5%. Ou seja, nós teríamos 1 milhão. Ah, mas se eu ganhasse na loteria junto com outras 3 pessoas, que foi o que aconteceu no final do ano. Ah, sim, você teria só 250 mil por mês. Só isso. 250 mil por mês. É evidente que com esse volume de recursos, nós podemos criar muito mais oportunidades para pessoas do que dividindo R$1 para cada um. Então aí a gente começa, através da geração de empregos, através da criação de postos de empresas, de serviços, enfim, nós podemos, e até mesmo na doação, nós podemos criar condições muito melhores para as pessoas do que dividindo igualmente todo o valor. E é isso que esse capítulo, que essa parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos tenta mostrar para todos nós. Tenta mostrar para nós a questão da desigualdade das riquezas como sendo algo que, bem trabalhado pelas sociedades, não necessariamente levará ao sistema de miséria que nós observamos no planeta Terra na atualidade. É muito curioso, porque a princípio seria o sistema mais justo, Vamos dividir toda a fortuna da Terra por todos os habitantes e todos terão exatamente a mesma coisa. No dia seguinte, provavelmente, a coisa vai começar a se reverter. E aí eu quero voltar mais uma vez ao começo da nossa conversa, quando nós falávamos das 3 maneiras de se adquirir dinheiro. Através da herança, eu deixei até a loteria de fora, mas ela entra na questão da herança, através do trabalho ou através dos meios ilícitos. Vamos entrar um pouquinho mais então na questão do trabalho. Cada habitante do planeta Terra tem uma aptidão diferente. Cada habitante do planeta sabe fazer alguma coisa diferente, e é por isso que a vida em sociedade é fundamental. E aí a gente entraria na questão da lei de sociedade, mas um outro companheiro no futuro vai falar sobre isso quando chegar o momento no Livro dos Espíritos. Mas a base da lei da sociedade, uma delas pelo menos, é o fato de que todos nós temos a obrigação de ajudar mutuamente os seres, pelo fato de que nós sabemos fazer coisas diferentes. Então, não adianta de absolutamente nada eu ter o talento da minha profissão, se eu não tiver quem me dê os meios que eu possa utilizar para exercer a minha profissão. Se eu não tiver o técnico de informática, se eu não tiver o programador de sistemas, se eu não tiver as pessoas que lidam com as questões da informática para que eu possa desenvolver o meu trabalho com algum recurso extra, eu até posso trabalhar. Posso, mas eu não terei tanta opção de conquistar as pessoas, os meus clientes, como com um recurso tecnológico que pode lá chamar a atenção um pouquinho mais para o trabalho que eu faço. Então, é curioso, porque nós vamos vendo que nós não podemos viver sozinhos. Até mesmo se eu quiser fazer o meu trabalho, se eu não tenho um cliente para receber esse trabalho, de que adianta todo um talento que eu pudesse vir a ter, se eu não tenho para quem passar? Então o mundo é solidário, o sistema do mundo, vamos lá, o sistema no qual o mundo deve se organizar precisa ser definitivamente baseado na solidariedade, porque qualquer tentativa diferente disso vai gerar problemas para a nossa existência enquanto sociedade. Não é à toa que aí eu vou para um outro ponto do Livro dos Espíritos, lá na questão 785, se eu não estou errado no número, se eu tiver, me perdoem.
quando se fala que as duas maiores mazelas que o ser humano carrega na atualidade são o orgulho e o egoísmo. Falando especificamente sobre o egoísmo, ele é exatamente o contrário do sentimento de solidariedade que deveria nutrir toda a vida social entre os seres humanos. Não é à toa que se diz que quanto mais o egoísmo for sendo abatido na Terra, melhor a vida ficará. Porque aí sim nós entenderemos claramente a necessidade de todos nós cooperarmos uns com os outros, porque isso trará benefícios mútuos. Então, é tudo uma lógica, é tudo um encadeamento de raciocínios, e é por isso que a gente recomenda que quando se estude doutrina espírita, que não se fixe apenas em um único ponto, porque vai ficar faltando um monte de informações. A doutrina espírita é doutrina por isso, porque ela vai nos jogando para conhecimentos diferentes e encadeando uma lógica de raciocínios que faz com que nós tenhamos a clara noção do que é a nossa existência na Terra, para que nós estamos aqui. E aí a gente começa a aplicar isso no nosso dia a dia, pensando, tudo bem, eu tenho lá o meu rendimento, eu tenho que me sustente, o rendimento que me sustente, eu pago as minhas contas, não preciso de ninguém. É importante a gente repensar essas situações que nós temos, porque é praticamente impossível nós vivermos no planeta Terra não precisando de ninguém. Por mais que a gente não admita a vida isolada, porque antigamente ia lá para o meio das cavernas, ia para o meio da natureza lá, virava eremita, e aí era diferente. Mas agora a gente vai ter aí o ermitão do apartamento, aquele que se isola lá no condomínio e tal, acha que não precisa de ninguém, tem os rendimentos próprios e tudo bem. Mas todos nós dependemos de todos nós. E é importante porque a gente vendo isso e praticando isso no nosso dia a dia, nós vamos contribuindo para derrubar esse mal que ainda faz com que a nossa sociedade planetária esteja no estágio que está, chamado egoísmo. Bem, seguindo um pouquinho mais adiante, a gente precisa falar sobre um outro ponto muito curioso. Porque estudar a doutrina espírita, gente, é muito legal. Estudar a doutrina espírita, ela nos traz, assim, quem tem um pouquinho de gosto por leitura aqui, quem tem um pouquinho, não precisa ser um intelectual não, mas quem tem um pouquinho de gosto por leitura, quem tem um pouquinho de gosto pelo conhecimento, já deve ter percebido que a doutrina espírita é extremamente atraente nesse sentido, porque ela vai nos convidando aí cada vez mais fundo, ela vai, principalmente o Livro dos Espíritos, vai construindo um passo a passo que vai se expandindo pouco a pouco, se abrindo cada vez mais e dando para a gente uma visão cada vez mais geral do que nós somos, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Porém, a gente costuma dizer que esses conhecimentos, se nós não conseguirmos visualizar a ponte que liga esse conhecimento intelectual à nossa vivência cotidiana, nós vamos ter um conhecimento completamente inútil nas estantes empoeiradas das nossas mentes. É absolutamente desnecessário, porque para que eu vou usar o conhecimento de desigualdade das riquezas? Eu vou usar porque o dia que eu ganhar na loteria eu já sei que eu não vou dividir R$1 para cada brasileiro. Convenhamos que a probabilidade de cada um de nós aqui ganhar na loteria, estatisticamente, não quero nem... Depois vocês vão dizer assim, o cara lá jogou uma praga, acho que a gente nunca mais vai ganhar na loteria. Mas não, estatisticamente falando, tecnicamente falando, é muito difícil. É uma chance em milhões. Então vamos imaginar que isso não venha acontecer. Para que serve o conhecimento da desigualdade das riquezas? Serve para a nossa vida política na sociedade. E aí eu já deixo de antemão alertado que não vamos discutir sistemas políticos, qual o melhor, qual o pior, até porque, eu já quero deixar isso bem claro, nós não descobrimos ainda um sistema político capaz de fazer total justiça nas sociedades da Terra. Nós ainda não descobrimos. Se nós avaliarmos aquilo que nós temos de sistemas políticos, de regimes políticos até agora, nós vamos encontrar a perfeição muito longe de cada um deles. Principalmente nos dois mais conhecidos, nós vamos olhar que são extremos, são os exageros, e nenhum deles satisfez ainda as necessidades que o Cristo espera da vida em sociedade na Terra, para que o planeta possa realmente galgar um degrau a mais, se tornando então um planeta de regeneração.
Mas, olhando para essas questões, estudando um pouco mais a fundo essas questões de desigualdade das riquezas, nós vamos entender o quê? Vamos falar um pouquinho do nosso sistema, o sistema capitalista. Será que o sistema capitalista é perfeito? Eu não quero discutir mais uma vez, não quero discutir se ele é bom ou se é ruim. Eu não quero discutir se ele é melhor do que o A, se é melhor do que o B, se é melhor do que o C, não vou entrar nesse mérito. Mas será que ele é perfeito? Hoje nós temos um sistema capitalista e nós saímos às ruas e vemos esses conflitos se colocando diante de nós, com aquelas pessoas que dentro desse sistema não conseguem espaço para desenvolverem os seus próprios mecanismos de ganhar o seu próprio sustento. Claro, evidente que nós vamos ter aquelas situações, mas tem muitas pessoas que não querem se mexer, que estão acomodadas com o sistema. Gente, acreditem ou não, são minoria. Acreditem ou não, se nós tivermos a oportunidade de fazer uma pesquisa a fundo, entrarmos mesmo a fundo nesse universo das comunidades carentes, nós vamos ver que são minoria absoluta as pessoas que realmente se acomodam com a sistemática que lhes é oferecida pelos aparelhos estatais. Mas vamos lá. Nós hoje vemos um sistema que nós vivemos trazer para nós uma desigualdade abissal entre as classes privilegiadas e as classes menos privilegiadas. Recentemente, de acordo com os estudos sociais que têm sido feitos, essa diferença vem diminuindo. A diferença vem realmente caindo um pouco, mas ela ainda está muito acentuada e nós precisamos contribuir, e até os espíritas têm contribuído de certa forma determinantemente para isso, porque saiu recentemente uma pesquisa dizendo que nós, espíritas, somos responsáveis por 70% dos trabalhos de caridade que são feitos pelas instituições religiosas, ainda que nós sejamos apenas 3% da população brasileira. Então, realmente, o movimento espírita, de uma certa forma, pode-se considerar que tem feito o seu papel. Porém, não é necessariamente o movimento religioso que tem que ser o líder dessa transformação. Ele é um instrumento também de transformação, mas quando nós conseguirmos constituir para nós uma administração política que siga os princípios da caridade, nós vamos ter realmente um passo gigantesco dado na direção do equilíbrio. Porque hoje, olhando para a questão da desigualdade das riquezas, nós presenciamos isso diariamente, resultado do sistema que nós adotamos para viver. Então, parece-nos que esse sistema ainda necessita de determinados ajustes. E aí, já deve ter o pessoal pensando assim, o cara é comunista e tal. Vamos avaliar o outro sistema então. Vamos avaliar o sistema comunista. Nós falamos no começo dessa nossa discussão que os dois, cada um estava em um extremo, e todo extremo traz um perigo muito grande. Nessa ideia de sistema comunista, infelizmente, ao longo das nossas existências, ao longo da nossa história enquanto seres humanos, nós acabamos entrando por discussões muito mais apaixonadas do que racionais. Eu me lembro que até 20 anos atrás aqui no Brasil, quando se falava sobre a possibilidade da saída do governo militar e etc., se falava, quase 30 anos isso, né? Vai estar fazendo 30 anos agora, inclusive. Quando se falava na possibilidade da saída do governo ditatorial, o argumento que se utilizava para que se mantivesse a ditadura no país era o seguinte: vocês querem então é que os comunistas assumam o país? Então, vocês vão ter aí, vocês que têm casas com 3 quartos e que só utilizam 2, preparem-se, que vocês vão ter que dar um lá para alguém morar na sua casa. Ou seja, eram argumentações que colocavam pânico, que colocavam medo na população, mas racionalmente elas não tinham absolutamente nenhum fundamento. Então, colocava-se a discussão muito mais no patamar do medo, da ameaça, do pânico, do que de uma análise séria, racional, construtiva, para que um país realmente possa se desenvolver dentro da sua vida em sociedade. E naqueles momentos a gente pensava o seguinte: bom, o que é esse sistema, né? Vamos avaliar realmente o que é o sistema chamado, sistema comunista, pelo fato de que é um sistema que traz a todos algo em comum, o comunismo, por isso, porque todos têm tudo em comum, é de todos, as riquezas são distribuídas e etc. A gente falava lá no começo, das 3 formas, da herança, dos meios ilícitos e do trabalho.
E aí nós estávamos falando que cada um de nós tem aptidões diferentes e cada um de nós tem vontades diferentes. Evidentemente, o nosso nível de vontade faz com que os nossos trabalhos sejam mais ou menos eficientes. O nosso nível de dedicação à nossa atividade faz com que nós tenhamos resultados melhores ou piores do que outras pessoas com menor ou maior nível de dedicação, de comprometimento com a sua atividade. Então, evidentemente que para que se tenha um sistema onde tudo é comum a todos, não pode faltar a figura de um Estado que controle isso. Por quê? Caso contrário, os próprios seres sociais, pelas diferenças das aptidões, pelas diferenças das suas capacidades e vontades, criarão essa diferença. Por quê? Serão remunerados de acordo com aquilo que produzirem. Nada mais natural. Então é extremamente necessária a figura de um Estado que faça com que haja essa igualdade mantida muitas vezes à força. E aí nós vamos ver que sem esse Estado que mantém tudo organizado à força, há uma situação de completo caos. E a existência desse Estado acima dos seres que estão enquadrados naquele sistema faz com que naturalmente seja tolhida a oportunidade de que cada um cresça pelos seus próprios méritos. E talvez nada exista de mais desmotivante para o ser humano do que não poder crescer fruto ou resultado do seu próprio trabalho. Então ele simplesmente não se dedicará como ele se dedicaria se ele fosse melhor recompensado por isso, pelo fato de que ele sabe que recompensado será do mesmo jeito, não importa se ele trabalhe mais, se ele trabalhe menos, ou enfim. Então, é só reiterando o que a gente dizia no começo dessa discussão, não se trata absolutamente da questão de defender o sistema A ou o sistema B, mas sim de mostrar que até hoje nós nos encontramos em um mundo categorizado ainda como mundo de provas e expiações, ou seja, apenas na segunda categoria de mundos habitados que nos é informada pelos Espíritos, pelo fato de que nós ainda não conseguimos encontrar o sistema ideal para que nós vivêssemos. Nós não conseguimos encontrar nem no capitalismo, nem no comunismo, nem no socialismo, enfim, qualquer sistema, ou nas ditaduras, enfim, qualquer sistema que vocês queiram pensar, até hoje não foi encontrado ainda, ou pelo menos não foi disseminado em boa parte do planeta, o sistema ideal para reger a existência daqueles seres dentro das determinadas sociedades. Cada um deles está posicionado em um extremo. Cada um deles traz as suas consequências maléficas para os indivíduos e precisa realmente ser ajustada essa sistemática de governo. E aí, por isso talvez seja muito importante que nós entendamos desigualdade das riquezas através da doutrina espírita, porque lá na pergunta número 813, deixa eu ver se é 813 sim, pergunta 813, pergunta 812. Na pergunta 812 é colocado pelos Espíritos que toda ação que nós praticamos, isso eles tiraram de outros ensinamentos de perguntas anteriores, mas Kardec fez lá uma colocação que era a seguinte, a respeito do uso das riquezas, se o uso da riqueza fosse feito de tal ou qual maneira e tal, e a espiritualidade responde o seguinte, olha, toda ação traz um resultado, né, que vai ser correspondente àquela ação. A reação que a ação causará será correspondente à primeira. Então, a espiritualidade coloca essa questão nos mostrando exatamente o fato de que não importa o sistema em que nós vivamos, o importante é que nós nos entendamos. E é curioso porque até agora, até hoje, principalmente ano passado nós tivemos aí época de eleição, em que hoje em dia é mais fácil de acompanhar isso pelas redes sociais, né? Porque antigamente as discussões ficavam limitadas nas famílias, entre os grupos de amigos, no trabalho, na escola e tal. Hoje, pelas redes sociais, as discussões são universais, né? E a gente via, amizades de muito tempo sendo separadas por causa de posicionamentos políticos extremos. Famílias discutindo, famílias chegando a brigar realmente pelo fato de que um defendia a posição A, outro defendia a posição B. Ou seja, continuamos discutindo assuntos políticos como se estivéssemos discutindo futebol e dizemos isso. Quando falamos sobre coisas que nós não gostamos de discutir, nós dizemos assim, olha, política, futebol e religião, eu não discuto. Opa, olha como nós estamos tratando religião, que é para
as nossas vidas, eu não estou falando só de espiritismo, estou falando de religação com Deus, mas que é um conhecimento que nos acompanhará em todas as nossas vidas futuras. Olha como nós estamos tratando política, que é o sistema que nos governa numa encarnação para que nós possamos realmente progredir com mais facilidade, através da harmonia social. Nós estamos categorizando no mesmo grupo do futebol, que é como se fosse a modernidade das arenas romanas, onde as pessoas vão lá e torcem desesperadamente, sem qualquer tipo de racionalidade. É interessante a gente começar a repensar isso. Interessante a gente começar a repensar que o conhecimento espírita é importante em todos os setores da nossa vida. Não dá para a gente dizer, não, mas espiritismo não tem nada a ver com política. Não é defensor, de maneira alguma o espiritismo é defensor do sistema A, do sistema B, não. O espiritismo traz uma base moral para que sistemas políticos sejam montados para a administração das sociedades. E é interessante a gente olhar que nessa época que a doutrina espírita vem à tona, era uma época em que se discutia demais a questão do marxismo, do comunismo, né? Karl Marx, Weber, com todo aquele movimento comunista. Por isso até que Kardec envereda por essas perguntas, falando sobre essa discussão, não porque ele quisesse atacar, em nenhum momento das perguntas 808 a 813, em nenhum momento se vê qualquer tipo de ataque a qualquer doutrina política. Não, era uma simples exposição de perguntas cujas respostas, adaptadas ao que a sociedade oferecia naquela época em termos de regimes políticos, traria conclusões óbvias. Porém, a preferência do ser humano tem sido por partidos, né? Eu sou do partido tal, eu sou da ideia tal, eu sou do regime tal, eu sou do sistema tal. Nós ainda não abrimos a nossa mente, nós ainda não abrimos a nossa cabeça, né? O relógio obsidiado aqui está danado, mas nós ainda não abrimos a nossa cabeça para entender que a conexão das melhores ideias de cada uma dessas correntes vai fazer com que todos nós possamos ter uma vida melhor em sociedade. Nós ainda preferimos o orgulho, aquele outro, né? Nós falamos do egoísmo, agora o orgulho de defendermos a posição que nós achamos que tem que ser a vencedora. E nós ainda votamos assim. Quantas pessoas eu ouço gente dizer, não, eu vou votar no candidato tal, porque o outro lá que eu queria votar mesmo não tem chance, então eu quero votar no que vai ganhar. Ou seja, nada mais irracional do que isso, para que nós decidamos os nossos destinos sociais e políticos. Nada mais irracional do que isso, e nós continuamos fazendo no século XXI da era moderna. Então muitas vezes engana-se quem pensa que a doutrina espírita não tem muita relação com política. Tem, não no sentido de defender partido A, partido B, governo A, governo B, mas no sentido de nos ajudar a refletir sobre a melhor forma de se governar uma sociedade. E é assim que nós vamos aproveitando esses conhecimentos e aplicando na nossa vida, aplicando nas diversas áreas nas quais nós transitamos. Essas perguntas, se bem lidas, né, da 808 a 813, nos dão exatamente essas informações. E principalmente nessa pergunta 812, né, que eu relatei, é colocado justamente o segredo de tudo. É colocado o segredo de que, se os homens se entenderem, essa é a expressão utilizada, se os homens se entenderem, tudo vai funcionar. Ou seja, se entenderem, nada mais, nada menos significa do que se acabar esse jogo de orgulhos de que não, o meu partido vai ganhar, o meu sistema é melhor do que o seu sistema, a minha ideia é melhor do que a sua ideia, o dia que isso acabar, que parece ainda um pouco longe, né? Nós observamos pelo menos a política do terceiro mundo, do mundo emergente, nós observamos que ainda está um pouco longe disso acabar. E talvez por isso que nós estejamos ainda vivendo no mundo emergente, não no mundo já em condições de desenvolvimento um pouco mais aceleradas, né? E uma outra questão para que a gente feche essa nossa conversa da noite, é a questão relacionada à ajuda àqueles que por uma razão ou outra vieram a cair na miséria na sociedade. Há pessoas que atingem a situação de miséria por imprevidência própria. Há aquelas pessoas que são irresponsáveis no uso do dinheiro, há aquelas pessoas que são extremamente agressivas no sentido não de violentas, mas agressivas nos seus investimentos, nas suas práticas de negócios. E muitas vezes, quando tais práticas não resultam em boas colheitas, né, daquelas plantações,
digamos, a quebra daquela pessoa. E a pessoa acaba muitas vezes se tornando um daqueles miseráveis da sociedade. Existe também a situação em que a pessoa chega ao ponto de miséria por alguma circunstância, né? Nós tivemos muito isso há praticamente 30 anos atrás, 25 anos atrás, quando houve no Brasil uma situação que ficou conhecida como o confisco das cadernetas de poupança, em que várias pessoas que contavam com aquelas economias, de repente se viram absolutamente sem nada e na miséria, pois até que aquele dinheiro retornasse às contas foi um tempo muito grande. A doutrina espírita mostra para nós que tanto faz o caso A como o caso B. O dever de uma sociedade justa é amparar esses que caem na miséria. No caso circunstancial, como esse último que foi mencionado, evidentemente que a pessoa precisa ser amparada, pois ela não foi diretamente responsável, ainda que haja uma necessidade de provas e expiações, ela não foi diretamente responsável pelas circunstâncias que levaram à miséria. E no caso anterior, no caso em que a pessoa acaba fazendo mau uso, é muito importante que ela seja assistida não somente na questão financeira, na questão material, como na questão moral. É dever social de irmãos trazer essa pessoa novamente para o convívio, sem que ela passe necessidades extremas. Então aí sim, o conceito da caridade, também presente no tema desigualdade das riquezas. Então é mais do que recomendável que ao lermos essas perguntas do Livro dos Espíritos, não nos limitemos somente ao texto frio do livro. Porque o texto é de muito fácil compreensão, gente. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos e começarmos a ler aqui pergunta e resposta, dificilmente vai ter alguém aqui, por menos instrução formal que tenha, que vai dizer o seguinte: eu não entendi essa pergunta aí não. É muito claro para todos nós. Porém, a pergunta e a resposta em combinação nem sempre nos trazem a amplitude que é necessária para que nós apliquemos esse conhecimento gerado por esse par nas nossas vidas. É importante que nós olhemos e vejamos onde está a ponte, novamente, onde está a ponte entre aquilo que eu estou estudando aqui e a minha vida do dia a dia. Porque senão fica, mais uma vez, o conhecimento fica lá guardado na estante empoeirada da nossa mente. E se alguém nos perguntar até, sobre a desigualdade das riquezas, não, ela é muito necessária, porque mesmo que toda a riqueza do mundo fosse distribuída pelos seres igualmente, nos próximos meses ela voltaria a estar desequilibrada pela diferença das aptidões, etc. e tal. Isso nós sabemos, esse conhecimento é para passar em prova oral no Centro Espírita. No curso do ESD do Centro Espírita, se tivesse prova oral, a gente poderia dizer que a gente passaria na prova oral. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é passar na prova oral do ESD. Nosso objetivo é entender como essas lições podem se fazer presentes no nosso dia a dia, e a gente vê que lições como essa, que parecem a princípio despretensiosas, podem fazer parte da nossa conscientização enquanto seres políticos, enquanto seres que podem contribuir definitivamente para a formação de uma sociedade melhor. É começo de ano, né? A gente está cheio de projetos, academia, estudar inglês, perder peso e tal. A gente está cheio de projetos. Que a gente possa fazer projetos também para que nós nos tornemos seres que vão fazer mais diferença na nossa sociedade, na sociedade em que nós estamos encarnados, porque nós não estamos encarnados aqui à toa. Nós não estamos desfrutando desse fresquinho à toa. Nós estamos aqui por alguma razão e nós precisamos cada vez mais dar a nossa contribuição em qualquer área que nós precisemos. E para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa compreender, para isso a gente precisa realmente entender o alcance que esses textos apresentam para todos nós. Quero encerrar essa nossa conversa agradecendo mais uma vez o convite da casa e desejando a cada um aqui presente um ano de muitas conquistas. A gente sabe que quando vai chegando o final do ano, a gente pensa assim, tomara que 2015 chegue logo, vai ser um ano muito bom 2015. Só que mudou o ano, e o que mudou dentro de nós até agora? Já estamos no dia 19. Mas vem carnaval aí. É melhor a gente pensar, porque depois do carnaval vem Páscoa, depois vem aqueles feriados de abril, depois vem Corpus Christi, depois vem Independência. Se a gente for ficar esperando o dia de amanhã para mudar, não vai ser esse ano que tem feriado pra caramba aí.
Então é melhor a gente começar a mudar agora, porque o ano novo não é uma entidade que por si só nos traz a felicidade. O ano novo, né, a cada dia, na verdade, nos dá a oportunidade de construir uma história diferente nas nossas vidas, e se nós realmente nos decidirmos a construir essa história, certamente o ano novo será diferente. Que nós então tenhamos força, que o Mestre Jesus esteja ao nosso lado, para que nós possamos ser os artífices da construção desse mundo de regeneração que a gente está tanto esperando, mas que agora a gente começa a descobrir que podemos fazer com as nossas próprias mãos. Muita paz a todos. Boa noite. Fiquem com Deus.